Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar sobre séries, vamos falar sobre The Last of Us e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí, seus infectados, tranquilo? Eu sou o Vinícius e, bem, eu tô tranquilo e vamos começar mais um episódio, né? Vamos fazer mais um episódio de podcast, mais um episódio sobre séries, mais um episódio sobre uma série da HBO, mais um episódio sobre uma série super comentada, talvez a principal série desse começo de ano, né, na TV, nos streamings e provavelmente será uma das séries mais comentadas e de maior audiência do ano. Eu tô falando da primeira temporada de The Last of Us, série super aguardada, né, que estreou no dia 15 de janeiro de 2023 na HBO e na HBO Max, né. Vamos falar então dessa primeira temporada que teve 9 episódios, da adaptação do game que é multipremiado, muito famoso, com uma legião de fãs e dessa vez mais uma adaptação de games para séries ou TV, né. Tópico esse que a gente comenta muito por aqui, né? Vira e mexe a gente tá falando de filmes ou séries que são adaptações de games e conversando sobre isso. Então vai ser mais uma boa discussão dessa vez, claro, dentro da primeira temporada, pra gente falar o que a gente achou dos personagens, da evolução, da adaptação, da narrativa de The Last of Us. Vinícius, você jogou o jogo? Que você não tem costume de jogar os jogos que a gente comenta aqui, seu fanfarrão. Então, cara, esse debate aqui vai ser interessante, porque The Last of Us foi um jogo que eu joguei. Aleluia, irmão. Eu joguei. Tem coisas que eu não lembrava da história, que eu joguei um tempo atrás. Mas você zerou? Eu cheguei a zerar, zerei o The Last of Us, eu zerei. Meu Deus, por isso que tá chovendo pra caralho em São Paulo. Logicamente, eu zerei no modo easy, do mais ridículo possível, olhando o tutorial. Que se foda. Eu não sou desses babacas. O jogo só vale no difícil. Eu jogo no difícil por uma questão pessoal, mas, cara, a história do jogo é maravilhosa no easy, no hard, qualquer coisa. Jogo de história assim, de uma pessoa só, eu jogo no easy, tô nem aí, velho. Exatamente. Assim, antes de zerar, eu cheguei a ver a história inteira na internet, né? Porque a curiosidade sempre foi maior. Porque a gente tá falando aqui do jogo que foi lançado lá em 2013 pela Naughty Dog, né? E, cara, a gente tá falando de um dos grandes games da história dos videogames, eu acho que a gente pode dizer assim, que é considerado por muitos, e tem duas etapas, eu acho que eles diferenciam muito do The Last of Us. É um dos melhores games em termos de game mesmo, jogabilidade, de você ter uma ação como jogador, né, no controle ali na frente da TV, e muitos colocam como game com melhor narrativa da história dos videogames. É o game mais emocional que já foi feito pros videogames. Cara, ele é um jogo assim que eu só fui jogar ele na versão do PlayStation 4 quando eu comprei o PlayStation 4 na época que ele saiu. E é um jogo que te captura muito emocionalmente, cara. Tanto que, nesse tempo todo que eu tenho PlayStation, eu já troquei jogo, vendi jogo, comprei outros jogos. Esse foi o único que nunca saiu da minha mão, cara. Eu comprei o videogame com ele tá aqui, vez ou outra eu boto ele pra rodar de novo, porque não é o clima da história não é gostosinho, mas assim, o jogo é tão cativante, cara, e você você investe tanto emocionalmente nesse jogo que, cara, qualquer coisa que a gente fale do jogo aqui vai ficar faltando ainda, sabe? Eu e o Everton, se não me engano, escolhemos o PlayStation 4 quando a gente foi trocar de geração justamente pra comprar o The Last of Us. O remaster, né, do PlayStation 4, que é esse mesmo que você deve ter jogado. Foi a mesma coisa, não sei se quando foi assim, quando compramos o PlayStation 4 veio o Last of Us. Tá, eu comprei com o Last of Us. Sim, verdade. Só que eu comprei lá no começo de 2014. Vocês já compraram um modelo reformulado e tal. Eu comprei aquele grandão mesmo ainda. Quando a gente comprou já o menor, né? E ele também veio com a versão do Last of Us. E que é absurda. Puta que pariu, cara. Então aqui eu acho que talvez, assim, tem várias séries que a gente comenta, né? Adaptações de história em quadrinhos, talvez livros, de jogos, que nem todo mundo tem um conhecimento total do que acontece ali. Os três jogaram. Os três lembram de muita coisa, né? Os três gostam muito da obra, como a gente já comentou em outros casts, no cast antigo. Então a gente sempre falou de The Last of Us. Não só a gente, né? É um jogo que tem uma legião de fãs, então uma adaptação, ela sempre foi cogitada, mesmo pelo teor narrativo e quase cinematográfico do jogo, né? De como ele é bem estruturado para uma narrativa de televisão ou de filmes.
Esse projeto da HBO não é a primeira tentativa, né? 2 adaptações anteriores foram tentadas. Um longa que foi escrito pelo próprio Neil Druckmann, que é o criador do jogo, que ia ter produção do Sanheim. Esse filme chegou a ser pensado, mas entrou num hiato na gaveta e nunca foi pra frente. E depois teve um curta de animação que eles iam desenvolver com a Sony, que também não deu certo. Em 2020, a HBO acabou anunciando, de fato, a sua adaptação para a TV, a primeira adaptação de um game da história da HBO, né? Nunca tinha adaptado para uma série um game. E a gente tava esperando para saber o que ia acontecer. Logo foram anunciados que o Neil Druckmann, que é um dos criadores e roteiristas do jogo, ia ser um dos showrunners da série, juntamente com o Craig Mazin, que é o cara que tinha vindo de um sucesso gigantesco de Chernobyl, que foi uma das séries mais comentadas ali dessas últimas levas da HBO, né? Então a expectativa foi gigante para essa primeira temporada de The Last of Us, que eles já anunciaram desde o começo que ia adaptar o primeiro jogo, né, que é o que a gente jogou. E bem, vamos conversar então um pouquinho sobre essa temporada. Eu quero primeiro, né, aspectos gerais. O que vocês acharam no geral dessa primeira temporada da série? Eu achei que funcionou bem como uma adaptação pra uma nova mídia, sabe? Eu acho que tem muito do jogo mesmo, sabe? De algumas sensações do jogo e principalmente da linha da história, da linha narrativa principal do jogo, com os eventos principais, né, que tem. Eu acho que funcionou muito bem como adaptação. De modo geral, assim, como série, eu achei que tem alguns pontos que pra mim foram meio corridos, então tem umas... Se eu não conhecesse a história, tem algumas coisas que eu achei meio estranhas, sabe? Mas, de modo geral, assim, produção não tem nem o que falar. Essas produções da HBO são gigantescas, são muito bem feitas. O casting tava muito bom também. Eu achei que foi uma ótima escolha. Mas, assim, eu achei que funcionou realmente bem como uma adaptação. Eu até falei mais cedo no Twitter sobre isso, que essa adaptação, até pelos nomes envolvidos, principalmente por ter o criador do jogo como o cabeça da história, que poderia ser, talvez, a melhor coisa já feita em termos de adaptação de videogames em séries da HBO. Ela poderia ser espetacular, mas ela se contentou em ser apenas boa, sabe? Enquanto narrativa, de estrutura narrativa, eu vejo que ela tem alguns problemas, mas assim, eu ainda gostei muito da série. Talvez eu tenha gostado mais por ser muito fã do jogo. Isso é uma coisa que eu preciso falar. Assim como o Everton, eu vi alguns problemas de ritmo ao longo dela. Tanto que, curioso, a série da HBO é essa coisa de 10 episódios. Ela tem 9. E assim, tem episódio onde ela deveria acelerar o passo, ela vai muito devagar. E onde ela deveria diminuir o ritmo e dar mais tempo pra história acontecer, ela pisa no acelerador, sabe? Então assim, ela tem essas pequenas incongruências que derrubam um pouquinho a experiência no geral. Mas ainda assim é uma série que eu recomendo que todo mundo veja, porque tem padrão, o HBO, assim, de toda a produção tá lá, os atores mandam muito bem, todos eles, assim, eu tenho uma pequena exceção, mas eu vou falar mais pra frente, mas no geral, todas as personagens que aparecem, por menor tempo de tela que elas tenham, elas ainda conseguem entregar e te fazer acreditar naquilo que tá sendo mostrado, sabe? Então isso eu gostei bastante. Agora, indo pro caminho, assim, eu tenho que dar um mérito muito grande também, porque ela, se irritou nerdola, já me deixa muito satisfeito também. O jogo já faz isso, né? O 2, então, pelo amor de Deus. Não, né? O 2 a gente lembra Os caras rasgam o cu até hoje por causa do The Last of Us Part 2 foi muito criticado por um fandom estúpido que tem em todo lugar. E, cara, quando sair a série, então... E as adaptações que fizeram pra essa primeira temporada devem ter mexido com muita gente e bem feito, cara. Muito, e ainda bem que fizeram. Assim, constrangedor. No Twitter, os caras comparando. Mas essa Ellie não tem nada a ver com a Ellie do jogo. Porra, mano. Primeiro que a Ellie do jogo foi feita na então Ellen Page, né? Antes da transição. E a Ellen Page, à época, quase processou a Sony por causa disso. Porque tinha aquele outro jogo, o Beyond Two Souls, sei lá o nome do jogo que ela era protagonista. Ah, sim. Heavy Rain. É Heavy Rain, não é? Não, Heavy Rain, vinha o Heavy Rain e esse jogo dela no mesmo disco, mas... Enfim, tá. Enfim, pouco importa. E aí eles deram uma mudada na personagem ali e tal, pra não ficar tão... Assim, faz igual, mas não copia 100% igual, né? E aí os negócios, não tem nada a ver, porque não sei o que, é aquela coisa. O Joe, não, porque o Joe pegaram esse cara aí, que não pegaram um monstrão, que não sei o que. Porra, velho. E aí eu tô com a Isabela Boscov. Isso é uma adaptação, seu filho da puta. Se você quer tudo igual, vai jogar o jogo tá lá, imutável. Vai ser o mesmo pra sempre. Esquece que são boneco 3D, né? Que não existe de verdade, pois né, cara? Pois é.
É triste. Bem, a gente vai chegar lá. Eu acho que é um tópico interessante até pra gente conversar mais a fundo. Falando do aspecto gerais, eu gostei muito da série. Eu também senti um problema de... Eu acho que ela é muito corrida em alguns tempos, né? A série tem um problema de ritmo em alguns momentos pra mim. Eu senti isso também. 2 pontos que vocês levantaram. O Everton falou da produção, que é impecável. Porra, não é à toa. Além de ter um selo HBO de qualidade, que, porra, não adianta falar aqui que a gente apaga pau da HBO. A HBO é HBO, cara. Ela é muito acima da média. Não tem comparação. Copo de café aparecendo, não tem garrafa PET, esse tipo de coisa. Tá perfeita. Até tem. Tem copo... Faz parte da história, né? Eu tô falando assim, não tem lá, por exemplo, não tem um iPad aparecendo no futuro do jogo, sendo que o jogo, a merda acontece antes da existência do iPhone, por exemplo. Não havia porque havia um iPad, por exemplo. Mas a gente tem uma puta produção, o orçamento da série é gigante, eles estimam entre 10 milhões e 15 milhões de dólares pra cada episódio, então a série como um todo tem 100 milhões foi quase 100 milhões de dólares. Assim, é uma coisa surreal. Ela tá com um número, por exemplo, bem acima das 5 primeiras temporadas do Game of Thrones. Então, é muito dinheiro investido e, porra, valeu a pena. Ela só perdeu em investimento da HBO pro House of the Dragon, que tinha uma média de 20 milhões por episódio. Ganhou a audiência na reta final, né? Os últimos episódios passaram o House of the Dragon. Na reta final da série, ela obteve uma audiência grande, então teve uma média de audiência maior. O piloto foi a segunda maior estreia da HBO. E tem um ponto só perdeu pro House of the Dragon. Que também, até de se estranhar, que é a questão dos horários que passou, né? Que a maioria dos capítulos passou 11 horas da noite. Sim. Tinha capítulo que era escalado em outros horários, outros dias, sabe? Foi meio que... Não era uma coisa... Teve duas mudanças, né? O episódio final... 4, que foi antecipado por causa do Super Bowl, do tigelão. Ou Cumbucão, como gosta de falar o Felipe lá do Xadrez Verbal. E o último episódio pra não casar com o horário do Oscar, né? Porque o Pedro Pascal não ia poder estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Pra você ver como apesar de ser uma série realmente, tipo, grande, não era meio que o foco principal, né, cara? Não ficou isso, parece assim, né? Cara, a HBO investiu tanto, mas sei lá, ela tava cedendo muito fácil. Antigamente sabe o que pareceu? Assim, eu quero a concorrência desse horário, sabe? Pareceu que, apesar da série ser uma série da televisão, do canal HBO, parecia que era vendida como uma série original do HBO Max. Eu acho que eles impulsionaram muito mais a série pra vender o serviço de streaming ou para as pessoas assistirem pelo HBO Max e não pela HBO. Eu tive essa impressão que muita propaganda do HBO Max com The Last of Us foi usada e, querendo ou não, né, o serviço de assinatura daqui a pouco não, o HBO Max já deve ter mais assinantes que o serviço de assinatura da HBO, né, global. Então acho que muito mais pessoas assistiram pela HBO Max do que pela HBO. Então eu senti essa diferença. Acho que o Everton comentou, né, de 9 episódios na série, né? O motivo é simples. O primeiro episódio tem lá 1h30 e era pra ser 2 episódios. Só que chegaram lá, mostraram pros executivos da HBO, eles falaram, não vai ser 2 episódios. Porque não pode um primeiro episódio dessa série não aparecer a Ellie. Então eles resolveram juntar no episódio só. Isso foi decisão executiva dos cabeças da HBO. Da televisão. Ainda assim, cara, e aí já dando nome aos bois, eu acho o episódio 7 muito arrastado, baseado na DLC do jogo Left Behind, sem o Us no final. E eu acho ele arrastado, e em compensação o último episódio ele é corrido, ou seja, entre os episódios 7 e 9 dava pra ter mais um episódio, tranquilamente. Ah, sim. Tem esse ponto, né? Mas assim, originalmente a série seria de 10 episódios, né? Não foram por causa dessa junção dos primeiros episódios. Eu também sinto essa diferença de tempo, assim, quando eu olhei o tempo do último episódio, eu falei, nossa, 47 minutos? Eu acho que ele é o menor dos episódios, inclusive. Ele é o menor dos episódios. E, enfim, tem muito esse ponto, né? Então, vamos começar conversando. A gente falou dos aspectos gerais, mas eu acho que um ponto interessante de a gente falar, e para começar, eu acho que o pontapé seria a própria adaptação. Porque a adaptação é uma coisa que a gente comenta muito, se funciona, não funciona, se quer ver a mesma mídia, vai naquela mesma. Se você quer jogar o jogo, você joga o jogo. A série é outra coisa. Se quer a mesma história, você não precisa da mesma história, você precisa do jogo. E falando e eu senti que essa conversa da adaptação, de como funciona uma adaptação, funcionou.
voltou muito agora com essa série do The Last of Us, porque tinha muita coisa falando assim, no jogo é de tal jeito, na série foi de tal jeito. E isso muito pelos pontos das grandes mudanças que o Craig Mazin e o Druckmann fizeram pra série pra aumentar o escopo da história. O que vocês acharam dessas adaptações e conhecendo o jogo, né? Porque vocês conhecem o jogo, né? O quanto elas funcionaram. Cara, uma coisa que eu gostei bastante nos 2 primeiros capítulos era aquele inicial, sabe? Aquela parte inicial que não tem nada relacionado com o Joe e com a Ellie, que é falando de como o Cordyceps foi surgindo e tal. A primeira parte, que é a entrevista do cara falando da possibilidade de acontecer um apocalipse daquele jeito, sabe? Isso, eu achava esses pontos, eu achava bem legal nos 2 primeiros capítulos, achei bem legal. E eu achei que ia ser repetido, até o final da temporada, sabe? Mas eles mantiveram apenas esses 2 primeiros capítulos, que eu achei estranho também, sabe? Porque deu uma impressão que ia ser alguma coisa que ia ser mais tratada, sabe? O que aconteceu nos primeiros dias, ou alguma coisa no gênero, sim, sabe? Porque é uma coisa que você, no game, você percebe lendo através de coisas que você vai achando, né, durante o jogo. Você vai entendendo mais ou menos alguma coisa, né? Mas eu acharia interessante se tivesse mais disso, sabe? Que foi uma adaptação feita, mas que, tipo, parece que a gente fez esse negocinho diferente, mas não é o foco, sabe? Vamos deixar só nos 2 primeiros aqui e tchau, né? O que eu acho uma pena também, porque... E aí, já falando da adaptação como um todo... a gente sabe que aí qualquer história de apocalipse zumbi nunca é sobre o monstro, é sempre sobre as relações humanas e o mundo que o cercam. Mas as cold opens, né, essas aberturas frias, né, que tem esse nome que antes do episódio principal, do episódio, a primeira estabelece muito bem essa ideia, porque é aquela coisa, uma chance de pandemia global, é um vírus, é uma bactéria, e aí aparece o doutor, não, é um fungo, não, mas fungo, aí ele explicando o que o fungo faz e tal do primeiro episódio. Mas a do segundo, ela é para mim o que mais deu medo e angústia de toda a série que eu assisti assim. Mesmo com os bichão aparecendo, aparece um bloater perdido lá no episódio, isso pra mim fez falta, porque o Joe sofre na mão de um desses durante, né, no decorrer do jogo, mas enfim. Essa abertura da doutora lá, dela vendo o corpo, entendendo que o mundo já foi pra merda, ou seja, a mulher viu. Bom. Cara, aquilo aquilo dá um cagaço do caralho. São muito fodas. Porque, cara, ela é mega especialista e ela fala, cara, joga uma bomba aí porque não tem salvação, velho. Eu vou pra casa, vou ficar com as paredes porque acabou, tá ligado? Sabe? Então assim, E isso é muito bom pra estabelecer o mundo que viria a ser depois. Uma pena realmente que eles depois não seguiram nessa linha mostrando como que foi a transição. E aí eu tenho que dar os méritos pra The Walking Dead, que ela tem isso em alguns... Principalmente naqueles web episódios que a gente tanto fala da bicicleta, que é o mais famoso dele. A gente vê o Rick pegando a bicicleta do zumbi lá, não sei o que, e depois tem um episódio mostrando, contextualizando o que aconteceu ali pra chegar àquele ponto daquela mulher morrer em frente à bicicleta, sabe? Então eu acho que isso faltou um pouquinho pra você dar uma carga maior pra história, mas de modo geral assim, não é também falar, nossa, cena bosta porque falta isso. Podia ter isso, aí podia ser um pouquinho melhor. Eu sinceramente eu nem senti falta disso no decorrer da série. Eu acho muito legal essas inserções. Então, o problema é que eles te pegam em 2 episódios e falam, olha as ideias novas que nós trazemos para incrementar essa história. Aí você, tá bom, no episódio 3 vai ter. Foda-se, não tem mais. Nossa, o 3 é criou inteiro uma história esse nova. É o problema. Não. Mais ou menos. Eu acho que eles foram por outra vertente. Os 2 primeiros, eles trazem essas inserções que são legais e são muito construtivas da onde eles partiram. Então tem a explicação lá do talk show dos anos 60, que eu acho isso muito legal, e depois tem essa parte do começo do segundo episódio, e depois todas as adaptações que eles vão fazendo são todas de escopo pra personagem do que você vai acompanhar na narrativa. Então, eu acho que, assim, eu não senti falta de ir mais atrás ou de mostrar mais coisas, porque tinha muita coisa pra ser mostrada ali dos personagens que já aparecem. E mesmo assim, ainda tive a sensação de que foi corrido. Então, ainda se colocasse mais dessas coisas, eu acho que aí, talvez... aí precisava de 1 ou 2 episódios a mais pra colocar mais tanta coisa, né? Mas aí já é outro ponto a ser discutido. Mas essa questão de algumas coisas parecidas com essas duas introduções dos primeiros episódios, eu não senti muita falta, não, porque eu acho que as outras adaptações que eles trouxeram durante a série, elas compensam, que elas vão por um caminho diferente, né? Só que, fazer uma adaptação não deve ser fácil, né? Tipo, tem várias entrevistas do Craig Mazin e do Neil Druckmann falando sobre como era adaptar o game, e o Mazin, super fã do jogo, e
cara jogou de verdade, conhece, acha uma das melhores histórias que ele já teve o prazer de acompanhar na vida. Então tem toda aquela papação de ovo, né? E o Druckmann sempre foi muito preocupado em saber como essa adaptação ia funcionar. E ele sempre foi muito aberto a qualquer mudança que seja muito positiva para a relação dos personagens, que é sempre o mais importante do jogo. Tanto que eles abdicaram quase que completamente das sequências de ação. Eles falaram, o que a ação não for estritamente necessária para consequência em personagem, a gente vai tirar. E basicamente é o que a gente vê na série, né? Eu acho que muita gente ficou surpresa com a quantidade de ação que tem na série. Isto é, não tem tanta ação como muita gente imaginou que teria. Uma das maiores reclamações que eu vi é o pessoal falando que não tinha tanto zumbi, né? Que no caso são os infectados, né? Mas, cara, nunca uma produção sobre o apocalipse assim dessa forma é focado nos bichos, né? Geralmente é focado nas relações humanas dos que sobreviveram, né? E tipo, e mesmo contextualizando na própria história mesmo, que se passa 20 anos depois, sabe? É um outro tipo de... já não tem tanta, assim... O pessoal já sabe se cuidar melhor, então eu acho que não precisava realmente ter tanto foco. E queira ou não, quando você tá jogando um jogo, você tem que ter uma ação, você tem que ter alguma coisa pra você fazer, né, cara? Então, tipo, você ter uma fase que você tem que matar um monte de zumbi é uma coisa, sabe? Quando você tá vendo, assistindo uma coisa, é outra coisa totalmente diferente, né? É 100% diferente, mesmo porque no jogo, tudo que acontece, todos os personagens que você interage, todo tipo de acontecimento em tela, se você tem as perspectiva do Joe e da Ellie, né? É tudo pelos olhos dele que você acompanha, né? Na série a gente tem essa perspectiva diferente, né? Mas mesmo assim, eu vou te falar, eles conseguiram colocar detalhes assim do jogo, das características do jogo, no próprio ritmo da história, né? Sim. Por exemplo, o segundo capítulo, quando tem o clicker, cara, eu fiquei com a mesma sensação quando eu tava jogando, sabe? Daquela... Pô, mano, eu não posso me mexer, eu tenho que ficar aqui prestando atenção, porque esse bicho aqui vai pra cima. Porque uma das maiores sensações que você tem durante o jogo é isso, sabe? De você ficar tenso com medo de tomar uma decisão errada, né? E ainda mais naquela parte do museu que é um pé no saco no jogo. Porque qualquer coisinha você quebra a porra do vidro, pronto, já aparece meia dúzia de runners, aparece um clicker, aí você tá todo lascado já. Sim. E a Ellie no jogo, até aquele ponto, ela é meio burrinha. Você tá lá falando, ela tá lá agachadinha e não mata os bichos, você tem que se virar pra matar ele. Uhum. Cara, uma outra adaptação que eu acho que é uma das principais em relação ao jogo, que algumas pessoas apontaram, reclamaram, outras gostaram, é em relação aos esporos, né? Que é essa mudança de não ter os esporos no ar, então os personagens não precisam ficar usando máscara, e aqui na série eles optaram por raízes, né? Gavinhas, essas conexões por raízes, né, que conectam todos os infectados. O que vocês acharam dessa adaptação? Crescimento natural de fungos também, né? Sim. O próprio Japão... O micélio, né? Ele utiliza uma espécie de fungo pra projetar o melhor trajeto de expansão do metrô, sabe? Eles fazem uma simulação de maquete lá, colocam os obstáculos ambientais, etc. E colocam esse fungo vai crescendo e a partir dali eles criam a rota pro metrô japonês, cara. É uma adaptação bem inteligente, né? Eu achei uma adaptação bem inteligente. Boa escolha. Então, foi uma boa escolha, porque realmente a gente já veio do contexto da pandemia de usar máscaras, né? Então achei que foi uma saída assim interessante, falar, tá bom, vamos deixar a máscara um pouco de lado, já que isso ainda talvez fale muito com o mundo real. Eu acho que o Pedro Pascal não aguenta mais usar uma máscara o tempo inteiro numa série. Isso, E tem um ponto também que é assim, no jogo, esse ponto dos esporos são coisas pontuais, tá ligado? Não é o tempo inteiro, né? É verdade. Não é o tempo inteiro, sabe? Mas existem, eles estão lá. Sim. Mas é mais uma questão de fase de jogo do que propriamente de qualquer coisa, assim, sabe? Tem toda uma fase na Universidade do Colorado, por exemplo, que é por causa disso, né? O ambiente tá cheio de esporos e tem a batalha com um bloater lá, um grandão. Mas enfim, e aí a gente vai entrar também, por exemplo, eu tô falando dessa batalha, muitas das decisões de cortar diversas passagens do game, assim, porque afinal, no jogo faz sentido o Joe andar agachado, aquela coisa, super audição, e a história, ela precisa... Ficaria ridículo um homem adulto live action andando agachado o tempo inteiro. Sim, 100%. Mas mesmo assim, eles têm algumas escolhas assim do próprio jogo, por exemplo. Não, tipo, detalhezinhos, assim, a Ellie procurando coisas, sabe? Sim, eles puxando a escada pra ele. Fazendo pezinho pra pegar a escada, tá ligado? Sim. Isso é muito legal. Então, esses pontos que fazem com que
muita gente discuta hoje, e é que assim, a gente tem que pensar, e a gente tem um episódio pra exemplificar isso, que é a adaptação de videogames para as mídias de audiovisual, elas são niveladas por baixo, né? Então, falar que The Last of Us é a melhor adaptação live action de um videogame, pô, é meio até covardia, porque o que é bom nas adaptações de games pra TV? São pouquíssimas coisas, né, pra TV e pros filmes, são poucas coisas. Então, como ela é uma série muito bem adaptada, bom texto, com uma história incrível que já é a base, que é uma coisa que favorece muito, e uma produção de se não o melhor canal pra produzir séries na TV há muitos anos, é fácil falar uma coisa dessa, né? Então, a gente conversa aqui sobre as adaptações pra saber realmente o que funcionou, que a gente poderia ter visto de diferente. Eu acho que todos esses cortes das ações, do jogo, da ação, e claramente ainda é uma série violenta, mas o teor de violência, ele é muito minimizado, tanto que, até conversando com gente que eu conheço, que só viu a série, fala assim, o Joe, ele não tá metade do ruim que ele é no jogo, né? A gente sabe que a violência foi amenizada de alguma forma ali também. Tá meio psicopata na série. Exatamente. E mesmo assim, eu acho que os principais sentimentos e as principais características dos personagens, elas estão ali, e da narrativa, né? Os principais acontecimentos, com mudanças pontuais pra encaixar numa série de TV, né? É uma outra mídia, uma outra forma de contar a história. Mas assim, de modo geral, a maior adaptação, e eu acho que foi a mais bem feita, foi a história do terceiro episódio, né? Sim. Você criar todo um background pro Bill, né? Se eu não me engano, já era o Neil Druckmann tinha essa história meio que na cabeça dele, só que, assim, o jogo também exigia mas, por exemplo, um jogo, né? No jogo é totalmente diferente. Os caras vão 100% na cidade e tal, tem a parte da escola, tem uma parte de coisa, tá ligado? Que acontece, que é só o Bill, mas aí não, aí o foco era a história do Bill. E, cara, é maravilhoso. E a gente vai chegar nessa parte de comentar melhor os episódios. Mas os próprios roteiristas, né, os dois falam muito de que a série é uma grande oportunidade de mergulhar nas histórias ao fundo dos personagens que o jogo apresenta rapidamente ou aparece em algum momento e continua, porque o jogo tem sempre esse ponto de vista de que você tá seguindo o caminho do Joel e da Ellie, e esses personagens agregam em alguns momentos. Na série, eu acho que passa a sensação de que o Joel e a Ellie estão entrando na vida de muitas pessoas ali na jornada deles, que todo mundo tem a sua própria jornada e eles aprofundam mais essas jornadas. Apesar de que a série cria um pouco a sensação de que talvez esses personagens sejam descartados muito rápido. Eu não sei se vocês têm essa impressão, porque a gente conhece os personagens, né? Mas eu acho que talvez seja uma sensação que pessoas que não conhecem os personagens, só assistem a série, tenham. Principalmente alguns que são apresentados, por exemplo, o grupo lá das pessoas, e eu acho que principalmente ali nessa parte ali fica um pouco essa sensação. Qual grupo você fala? Do Dave? Caralho, esqueci o nome da personagem, mano. Que tá caçando o Sam e o Henry. Kathleen, né? A Kathleen, isso. Ela não existe no jogo, né? Parte da história dela, inclusive, vem de uma adaptação da história do Bill. Aquela cena da luta com o sniper ali, se eu não me engano, é naquele ponto que o Bill larga o Joe e a Ellie e segue a vida dele por ali. É ali mesmo. E assim, faz sentido dentro daquele contexto, daquele universo ali, porque afinal você tem também... No jogo a gente só tem os vagalumes ou a Fedra. O exército do governo lá. E no filme, na série a gente passa a ter uma terceira força nesse meio aí. Isso eu acho que agregou bastante. E aí que eu entro, que é a parte corrida, porque essa história dela caberia num episódio a mais, assim, um pouquinho, sabe? Eu acho que ficou muito acelerada dentro daquele episódio. Aquela história dela ser a líder, a vingança, e papapá e tal, e ela morre no mesmo episódio que ela aparece. E são tão interessantes, né? E exatamente, eu queria saber mais dela, assim. Apesar de não ter ido com a cara dela nem um pouco. Mas... e a Melanie Lisk manda muito bem, cara. Ela é muito boa, cara. Ela sempre foi ótima, mas de uns anos pra cá parece que a galera resolveu enxergar o trabalho dela. Eu não assisti Yellow Jackets ainda, mas falam que é sensacional, que é uma boa série. E aí tem o arco dos irmãos, que pra mim a parte que eu mais sofri no jogo foi essa. Então eu gostei dessa mescla que eles fizeram ali, porque dentro do jogo a história deles é diferente e tal, e não caberia dentro da série. Então foi legal que
pra poder aproveitar os personagens, teve que rolar essa mescla, essa adaptação e mistura ali entre arcos. Então eu achei que ficou bem legal, cara. Então vamos começar... Ficou corrido, mas ficou legal. Começar falando não, porque a gente já começou faz tempo, né? Mas vamos falar mais sobre personagens e, claro, vamos falar dos protagonistas, né? Vamos falar do Joel, que é vivido pelo Pedro Pascal, e pela Ellie, que é vivida pela Bella Ramsey. Pô, a gente já concorda aqui, meio que falou que a escolha do Cash é muito boa, né? Mas, assim, o que esses dois atores entregam é, assim, sensacional. O que vocês acharam da jornada desses personagens que a gente sabe que são os principais do jogo? E como foi colocado na série, como esses personagens vieram pra série? Em relação ao Joe, por exemplo, igual eu falei que agora ele é menos psicopata do que ele é no jogo. No jogo ele é um cara muito mais sádico, sabe? Muito mais grosso com a Ellie também. E muito mais ativo também, né? E também muito mais ativo. Eu acho que até menos na série quebrado. ele foi dado uma envelhecida. Na série ele fala que tem 56 anos. Acho que no jogo ele não chega nos 50 ainda. Mas então foi dado uma reduzida nas características dele. Ele não foi suavizado. Muita gente fala, o Joe tá suavizado. Não, ele não foi suavizado. Simplesmente pegou todas aquelas características que ele tem explodindo na tampa, assim, deram uma reduzida, mas tá tudo lá. Sempre que precisa, a história exige aquilo, ele entrega aquilo. Então, e não dá pra colocar ele matando um monte de gente. Exatamente, os 9 episódios, né? Exatamente. Mas eu gostei muito do primeiro episódio, dessa contextualização pra você entender, porque afinal no jogo você sabe, o Joe tá lá, salva a filha de morrer, a filha morre, ele se separa do irmão e fica amargurado. No filme a gente entende, ele brigou com o irmão era idealista, ele era mais pé no chão, a filha era a razão da vida dele, e a ideia de você dar um meio episódio, um dia inteiro pra filha dele, pra gente entender, torna a perda da Sarah ainda muito pior. Então a gente acaba simpatizando mais com a dor do personagem. Originalmente o primeiro episódio seria só o passado, né? Só você conhecendo o Joe, a filha dele... Até o ponto da morte dela, né? Até o ponto da morte dela. E no segundo episódio conheceria a Ellie. Eu gostei muito do Pedro Pascal como o Joe, mas a Bella Ramsey, eu acho que ela trouxe todas as características importantes e essenciais da Ellie, tá ligado? O jeito dela falar é um negócio que ficou muito parecido, sabe? E não, mesmo assim, mesmo sendo muito parecido, não ficou uma cópia do jogo, sabe? Eu acho eles conseguem acrescentar coisas novas deles, né? Sim, principalmente ela. Eu acho que ela trouxe muita coisa diferente também, assim, até de como se portar, cara, eu acho que uma parte de ser mais engraçada até do que a Ellie no jogo, sabe? Apesar que tem essas partes, tem umas partes que são bem parecidas e tal, mas eu acho que o jeito dela fazer traz uma sensação mais engraçada, sabe? Não sei, uma coisa que eu senti é que quando você olhava pra ela e via ela andando, correndo e tal, você sentia uma criança, parece que mais adaptada ali, mais amadurecida, mesmo que a contragosto. No jogo, a Ellie ainda é muito infantil, até determinada parte do jogo. Ela ainda corre muito como uma criança, assim, como se o mundo não tivesse acabado, sabe? Eu acho que muito da própria história da série, de trazer que ela já viveu naquele treinamento lá da Fedra e tal, que eu não lembro muito de darem destaque nisso no jogo, né? Não tem destaque. Não, isso aí não existe no jogo. Não tem, não é no jogo. Eu acho que tem uma partezinha. Não, ela só morava numa zona de quarentena e fugiu. O Joe, eu gostei dele também. Apesar que, assim, falando da própria história agora, seguindo da própria história da série, o Joe, pra mim, pelo fato dele ter aquela parte que eles tomam lá o golpe lá, e ele fica todo fodido e tal, ele some realmente uma boa parte da série, sabe? Uns 2 capítulos ele fica meio... some o personagem, né? O que, cara, é que na minha visão é bom. Sim, mas tipo, faz parte da própria história, né, cara? Faz parte da própria história, porque... Não tem como fugir disso. Mas um ponto também, outro ponto que eu achei meio estranho, assim, contando a história, né, entre os dois principalmente, é assim, dá pra entender que acontece que eles passam muito tempo juntos e que cria uma relação muito forte entre eles. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a forma como é entregue parece que não passou tanto tempo, tá ligado? Sim, isso foi mais de uma vez eu li esse tipo de comentário. Eu já vi outras pessoas falando sobre isso. Porque a série tem uma passagem de tempo de 3 meses, eu acho que é do 5 pro 6, né? Acho que é do episódio 5 pro 6. E é uma passagem de tempo que é tipo aquela passagem de tempo que a gente sabe que não tem acontecimentos grandes, como o que eles mostram na tela. Então são
literalmente eles andando, comendo, tentando sobreviver, e é isso, não tem muita coisa pra mostrar. E meio que a gente entende que a relação deles se aproximou mais durante esse tempo, né? Mas essa sensação que o Everton teve, eu não tive, mas eu ouvi muita gente comentando que teve essa sensação de que se aproximaram até rápido demais, ou então não dá pra entender qual foi o ponto de chave, assim, de virada. Não sei se pode ser assim que a gente pode falar. Mas eu acho que eles meio que tem essa passagem de tempo, meio que pra você entender também que a relação se estreitou. E cara, falando pra mim, cara, eu achei ótima a escolha do Pedro Pascal e da Bella Ramsey. O Pedro Pascal, pô, tá muito em evidência. O cara, protagonista do The Mandalorian, que é uma das principais séries na TV. Agora, protagonista do Last of Us, que também é uma das principais séries na TV. O cara é muito requisitado, tal, tá fazendo a carreira dele, tá numa fase muito boa. É protagonista do melhor meme de 2023, tirado do filme do Nicolau Gaiola. Muito bom. Sim. E a Bella Ramsey é uma estrela em ascensão, né? Desde que ela participou do Game of Thrones, participou ali de alguns episódios, já foi suficiente pra chamar muita atenção e ser escolhida pra esse papel. E ela, assim, na minha humilde opinião, é a melhor atriz da série. Assim, ela destrói quando ela precisa destruir. O 8º episódio mostrou é magnífico. E uma coisa que é muito perceptível, que, pô, depois você vai vendo em entrevistas, em comentários, e que a série transparece muito bem, é química e relação entre os atores. Assim, a relação que eles têm, ela é muito verdadeira o tempo inteiro, né? Tipo, você vê que eles têm as desavenças, são verdadeiras, e quando tem a aproximação, ela é verdadeira, por isso que ela emociona muito. Cara, eu fiquei com os olhos marejados, assim, no último episódio da série, porque realmente, eu acho que a construção dos dois, pro Joe ou pra Ellie, porque a série, tanto o jogo quanto a série, a narrativa é Joe, Ellie ou Joe e Ellie. É sempre eles. E como a série constrói isso, eu acho que funciona muito bem. E os atores entregam, assim, brilhantemente, cara. E a relação deles é muito boa, porque você vê em entrevista e fala que eles, tipo, os primeiros 2 episódios da série, assim, eles não conseguiam gravar direito, porque eles ficavam dando risada o dia inteiro. Tipo, era um negócio muito chato. Era tipo, os caras riam muito fácil, aí fala que a Anna Torv também ria muito fácil, então fala que não conseguia gravar os episódios, porque era muita risada. Então, a relação deles parece ser muito especial, sabe? E transparece, eu acho, pro bom trabalho que a gente vê na tela. E aí a gente tem, já que você falou da Anna Torv, tem que falar dessa adaptação da Tess também, que é a personagem que eu mais gosto no jogo. E enquanto no jogo é aquela coisa, o relacionamento dela com o Joe, assim, é muito... A gente sabe que já teve algo no passado, mas ainda fica aquela coisa meio dito pelo não dito. Na série é mais escancarado, assim, eles são parceiros em todos os sentidos, né? Mas eu gosto muito de como a Anna Torv, ela entrega, assim, um trabalho... onde você vê que ela precisa ser durona, mas ainda assim ela sabe que ela precisa ser mais forte pra poder continuar viva do que realmente ela gostaria de ser, que ela não é aquela pessoa, sabe? A gente percebe em muitos momentos com a Ellie, como ela... O Joe é aquela coisa, ele não gosta da Ellie, pronto, e vamos, se for, vou te levar porque você é só uma carga, eu tenho que te levar embora daqui. E com a Ellie, ela vai ali contornando a situação, vai se envolvendo até que tem um grande envolvimento junto da personagem. Como ela percebe que ela pode ser parte de uma coisa maior do que essa vida horrível que ela viveu, tá ligado? Exatamente. Bom você puxar a tese, Anderson, que a gente consegue, eu acho que eu agora... adoro ela, cara, adoro a personagem no jogo. A gente consegue comentar de episódios, porque assim, os episódios, eles vão muito com os personagens que aparecem no caminho da Ellie e do Joel, né? Então a gente consegue falar dos personagens e dos episódios, né? Porque a gente tá falando da Tess, uma personagem que aparece ali nos 2 primeiros episódios na linha temporal da série, e no terceiro aparece em flashback. E os outros personagens vão aparecendo ali em capítulos bem específicos, né? Tirando o Joe e a Ellie, que aparecem a série inteira. Eu nem vou entrar muito no mérito, porque quando a gente for gravar sobre o Fringe, eu vou poder falar tudo o que eu quiser falar sobre a Anna Torv. Pô, eu gosto da Tess, eu acho tanto ela no jogo legal e também gosto aqui. E o que vocês acham? Eu gostei. O que vocês acham que pra série não pôde ser a atriz do jogo, a Anne Wersching, porque ela já estava, infelizmente, ela veio a falecer durante a exibição da série, de um câncer, 47 anos, doença desgraçada, 45 acho, enfim, uma doença do caralho, mas ela reprisaria o papel dela na série também, mas acabou não dando por causa disso. E o beijo do infectado, o que vocês acharam? Poético? Nojento, para caralho. Pra caralho. Nossa senhora, mas...
Como a gente falou, dentro do contexto da história. Porque no jogo, aquela parte, a Tess ela se sacrifica pra matar outros humanos, né? Sim. E vê uma gangue ali pra pegar o Joe e a Ellie. E ali faz muito mais sentido que sejam infectados, porque afinal eles já estavam fugindo daqueles infectados há algum tempo. Então assim, não faria sentido, tem esses humanos aqui, os infectados simplesmente... não vou mais correr atrás deles não, cansei. E de mostrar essa questão da relação dos fungos, né, como é que funciona, que transmitia uma informação. A mente coletiva, né, o funcionamento numa rede neural, etc. Mas é bem isso mesmo, cara. E o bom é que a Tess, ela consegue explicar essas coisas sem parecer pedante demais assim, olha, audiência, vocês são burros. Não, cara, porque ela precisava explicar pra Ellie que a Ellie não sabia o que era aquilo. E esses dois primeiros episódios, os primeiros episódios que aparecem, que estão com a Tess ali nativa, eu acho que eles são os episódios ali, tirando o último, que eu também acho, que são bem o jogo mesmo, sabe? Você tem uma sensação do jogo maior, com menos adaptações, menos escopo de personagens. Porque a Tess é uma personagem que, por exemplo, a gente não tem mais coisas dela sendo contadas. Eles optaram pra colocar mais ou menos que a gente já sabia o que acontece no jogo. Então esses dois primeiros episódios, eles são mais o jogo mesmo, sabe? Dado uma pincelada no passado dela no episódio do Bill só. Tanto que quando a gente vai pro episódio do Bill e do Frank, no terceiro episódio, aí é uma quebra que eu acho que as pessoas que estavam assistindo, e principalmente os nerdola chato pra caralho, falaram assim, o que aconteceu com a série, né? Mesmo, filho da puta. Tudo filha da puta. E quando vem o terceiro episódio, aí sim ele é um baque muito grande pra esses idiotas aí, mas é um episódio que ele vai mostrar, a minha série não vai ser um jogo, tá? Não vai realmente uma adaptação, a gente vai colocar muito além do que você encontra no jogo. E, bem, os caras fazem com uma maestria, né? Porque é um episódio grandioso, né? É um episódio, tá ligado? Ele é realmente ele conta uma história praticamente fechada no próprio episódio e que traz muitas sensações, muitas emoções, sabe? E é um Bill, por incrível, o Bill é um personagem muito querido, né, pelos caras, por quem jogou, né? As pessoas lembram muito bem da parte do Bill, gostam do Bill. Ele é muito sarcástico no jogo, cara. E as pessoas ficavam curiosas pra saber como ia funcionar isso, né? Já existe a relação dele com o Joel nos jogos, né? Tanto que eles falam, eu vou lá pro Bill pegar não sei o que. Aí quando o Bill vê, Joel, que não sei, sabe? É aquela coisa assim, é um cara amargurado mas que ele é muito querido porque é justamente isso. Ele tá pouco se fudendo pro Joel, sabe? Ele ajuda o cara, mas na real ele tá pouco se fudendo porque o Joel vai fazer. Tanto é que chega num ponto ele fala, se fode aí que eu vou cuidar das minhas coisas, tá ligado? O que eu tinha que fazer pra te ajudar eu já fiz. E a cena do próprio Frank no jogo ela é muito marcante também, é muito pesada, né? Sim. Uhum. E a mudança e também adaptação e história que eles colocam como o corpo da relação Bill e Frank é uma história de amor lindíssima que muita gente não esperava que fosse chegar, né? Que fosse aparecer aqui. Eu só tenho um porém com essa história. Diga. Cara, no mundo apocalíptico, o cara cai na sua armadilha, você ainda vai dar uma chance pro cara? Ainda mais o Bill, que é o... Eu não teria. Mas a escolha do Nick Offerman como o Bill foi perfeita. E o Murray Bartlett, ele é um cara... Ele é muito bom também, velho. Ele é um puta ator também. Mas ele tem uns trejeitos, assim, que são meio parecidos nos papéis dele, assim. Ele é muito parecido com o personagem... Quem assistiu The White Lotus, viu a primeira temporada, então. É lógico. Ele tem uns trejeitos parecidos ali. Mas ele entrega muito bem o que precisa entregar. Mas o próprio Nick Offerman, ele parece o Ron Swanson, tá ligado? Até o Bill. O Bill dele parece um pouco o Ron Swanson. É o final alternativo de Parks and Rec. Toda essa questão de ser um cara que constrói tudo, tá ligado? Que faz as coisas. De ser Vamos falar real, ele é um redneck maluco do caralho. Exatamente. Sim. Até encontrar o Frank. E é interessante como utilizam isso também como ponto de partida pro personagem, né? O que eu tenho, de certa forma, assim, uma inveja, porque quando aquela patrulha da Fedra começa a ir pra limpar as cidades, ele tá escondido num bunker, aquela cena quando ele sai e ele vê que ele tem a cidade inteira pra ele, eu queria. Adoraria. Mas, enfim, não vai acontecer. Já dá pra discutir muito a sua aptidão social com essa afirmação. Jura? Esse tempo todo gravando, ninguém nunca falou. Não, eu conheço, né? Eu tô falando pro ouvinte. Cara, durante a pandemia que eu tinha que ir trabalhar presencial 1 ou 2 vezes na semana, e o ônibus vazio, transporte... Cara, era maravilhoso. Que delícia. Tempos que não voltam mais. E aí, o que mais se destaca? Eu acho que... A gente pulou a Sarah. Então, a Sarah talvez seja o personagem mais
ao lado do Bill, é o que mais ganhou background, cara, assim... Sim, ganhou... Que ganhou uma história de fundo, né, pra não ficar no babaquismo inglês. Sim. Que ganhou 3 dimensões, né? Ela saiu da dimensão básica do jogo, porque no jogo a Sarah... a gente começa o jogo controlando a Sarah ali, ela tá procurando o pai, daqui a pouco entra um Cordyceps e Sarah morreu. Ou seja, você entende um pouco da relação dela com o Joe, porque são pai e filha e tal, mas a série, ela faz um trabalho, eu acho, muito melhor, né? E você entende o que é The Last of Us, né? Porque vai tomar no cu, né? Talvez seja primeira parte no jogo mais impactante de todas, assim... Você fica desconcertado. Não, entra aquele runner pela janela, você fala, o que tá acontecendo, cara? Tipo, essa menina vai morrer agora. E, cara, apesar desse ponto, né, do acrescentar algumas coisas pra Sarah, toda a parte da morte dela, do que tá acontecendo, é muito fiel ao jogo, né? Muito parecido, roupa, detalhes, isso aí eles sempre colocaram de uma maneira muito bem feita. Então, funciona. Porque na meiuca... E aí eu passei aquele episódio inteiro assim... Eu conheço essa menina de algum lugar, não tô lembrando da onde. Mano, é a cara da mãe dela. Aí eu fui pesquisar, ela é a cara da mãe. Aí eu falei, agora eu entendi. Mas ao contrário da mãe, eu vou com a cara dela. Tem isso. E é muito legal ver tem uma comparação que é legal, que... mostra muito porque essa questão do Joel ser o pai da Sarah e o apego que ele tem e, porra, acabou a vida dele e posteriormente ele vai ter uma segunda chance com a Ellie e essa característica do Joel psicótica e violenta aflorada numa primeira vez, quando ele tem que defender a pessoa que ele ama, a filha dele, que ele mais ama no mundo, e ele ele mata lá o infectado e a Sarah fica absolutamente horrorizada com aquilo, né? E a primeira vez que a Ellie vê o Joel num ato super violento, que é quando eles saem da cidade, ela tá com a cara de tipo, isso é muito legal. Sabe? Ela tá olhando assim com a cara tipo, meu, que isso, cara? Assim, absurdamente diferente. E é muito legal essa comparação, por exemplo, que são duas personagens que, por mais que sejam ali próximas do Joel e que o Joel tem esse apego emocional, elas são personagens diferentes, né? Que você não pode ficar comparando as duas, que são jornadas completamente diferentes. Que é um dos pontos que às vezes dá um questionamento de saber se o Joel compara realmente as duas também, sabe? Muito pela cabeça do Joel também, é uma coisa, é dispensar. A própria Ellie questiona isso lá pro final da série, né? A gente entende que ela tá questionando muito disso também numa conversa que eles têm. Na meiuca da série, ali, episódio 4 e 5, principalmente o 5, que talvez seja o episódio mais... com mais coisa acontecendo em termos de ação, a gente tem toda aquela parte do Henry e do Sam e a introdução lá das pessoas, esse grupo rebelde, esse grupo... Como é que eu posso dizer? Rebelde. É aquela, né? Eles falam, né? É uma resistência, mas é o famoso oprimido que quer se tornar o opressor, né? Que é literalmente o que eles fazem, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se o opressor. E, cara, essa meiuca da série é muito emocional e é muito boa na questão de ação também, né? Esse 5º episódio, eu acho que ele é um que tem mais... tiro, porrada e bom. É o episódio que tem mais infectados, né? Por causa disso. Né, Mas não só isso, né? Não só na questão da ação. Da ação é o principal da série. É disparado, sabe? Aquela última parte é fantástica, velho. Mas a questão também é emocional. Eu acho que ele é muito pesado. Principalmente aquele final, ele é muito pesado, sabe? A trama do Henry e do Sam. Acho que o próprio título, sabe? Não só disso. A relação da Ellie com o Sam. A questão da relação deles dos quadrinhos, tá ligado? Do Endurance Survive, sabe? Que é o tema do quadrinho que, tipo... Cara, isso vai criando uma relação também entre o Henry, o Joe. Eles, tipo... É uma jornada que, durante o episódio, mostra uma boa construção da relação entre eles e um final que é muito absurdo e muito, tá ligado? Impactante, sabe? Eu acho que isso é um dos fatores que torna esse episódio pelo menos pra mim, um dos melhores, sabe? E eu acho que esses episódios, principalmente o 5º, eles são muito bons também, que a gente falou da parte técnica no começo lá, mas a série, principalmente na parte de lidar com infectados, ela trabalha muito
e é um dos grandes elogios, que é os efeitos práticos, né? Que são próteses e maquiagens, e principalmente dos infectados. Cara, é um trabalho, assim, fenomenal. O responsável por tudo isso é um cara chamado Barry Gower, e ele trabalhou com Craig Mazin em Chernobyl. Ele é responsável pelo Vecna do Stranger Things, pelo Rei da Noite, pelo Viserys. Ele já ganhou Emmys por causa disso. Então ele é um cara grande, assim, na indústria, principalmente essa parte de maquiagem, de próteses e tudo mais. E o trabalho que ele faz ali, principalmente com o Baiacu, né, que o pessoal, que é a tradução, né, pro principal lá, pro gigantão que aparece nesse episódio, ele foi um trabalho gigantesco, foi $500 mil ali pra fazer toda a paramentação da roupa do bicho, cara. Então, quando vai pra tela, funciona muito bem, né? Sim, cara. Toda a sequência de ação do episódio é muito boa. De novo, eu só lamento que essa parte toda, ela dá um crescendo assim tão grande e acabe tão rápido. Poderia ter durado um pouquinho mais. Eu sinto essa... Eu senti um pouco disso quando a gente fala, pô, a série é meio corrida, ou então daquela parte de que os personagens aparecem e vão muito rápido. Essa é a principal parte que eu sinto isso. Tanto pelo Henry e pelo Sam, que eram personagens que agregaram muito ali, e a relação da Ellie com o Sam. A parte que mais me fudeu mentalmente no jogo foi essa parte dos irmãos. Sim, e pelo o grupo lá das pessoas com a Kathleen, que também tinham um background, uma ideia muito interessante, que acaba sendo descartada, assim, rápido na série, né? Mesmo porque eles tinham mais coisas pra contar da história principal, e acabaram introduzindo ali muito mais pra dar um inimigo pro Henry e pro Sam, que você conheça, do que simplesmente eles estão passando ali, como é meio que no jogo, né? E pra mostrar uma coisa que é essencial no jogo, que são os perigos dos humanos também, né? Sim. Que é uma coisa que é básica do jogo. Que no jogo, por exemplo, eu fico mais com receio das tretas com os humanos do que com os bichos infectados, sim. Tá ligado? Isso é quase que... Eles retiram muito disso pra série, né? Dos saqueadores, dos ladrões que você encontra no caminho. Isso tem muito, mas no jogo tem muito. Toda aquela batalha na Universidade do Colorado também, aqui... Nossa, sim, gigante. Pequena. Acho que no jogo ela tem um impacto muito maior, porque principalmente eles não estão ali... Na série, parece que eles chegarem na universidade foi mais assim, a universidade está no meio do caminho para onde a gente precisa ir, enquanto no jogo ela é parte importante da história. A gente precisa ir até a universidade para pesquisar o que está acontecendo lá, porque as pesquisas começaram lá, né? Pra depois eles irem pra Seattle, onde fica o hospital dos vagalumes lá. Então... no jogo, essa parte tem muito mais importância e faz muito mais sentido ter aquela gangue de saqueadores lá. O que culminaria depois em toda a trupe do David mais pra frente no jogo. Uhum. Que aí eu acho que é o calcanhar de Aquiles da série, que essa parte do David, da sua comunidade ali, era coisa pra 2 episódios, cara, ficou muito apressado. Eu assistindo, eu falei, tá, eu sei o que tá acontecendo porque eu tenho lembrança do jogo. Se alguém que não tem o jogo, alguém vai assistir e falar assim, mas tá bom, mas tudo isso aconteceu, sei lá, tão rápido, sabe? Enquanto no jogo, a Ellie ela vai aprender a se virar sozinha, ela vai conhecer a equipe, ela vai fazer missão com o David junto, até entender o que tá acontecendo, até descobrir quem ele é de verdade, papapá e tal. Aí tem a invasão da cidade, ou seja, tem N etapas que acontecem até a gente entender o ponto onde chega no jogo. Na série, essa parte, ela me deixou muito frustrado porque tudo acontece muito rápido. Uma cidade que tava cheia, do nada a cidade some, desaparece e ninguém se liga que tem o restaurante principal da cidade pegando fogo. No jogo a gente entende porque aquela cidade já foi dizimada pelo Joe e parte pela Ellie. Exatamente. Eles já fizeram a limpa antes de matar o David. Na série não, ficou assim, tipo, os caras tão, sei lá, foda-se, a cidade inteira, tem nada acontecendo aqui. Essa parte isso é verdade. foi a mesma coisa, cara. Eu falei assim, caralho, sumiu todo mundo que tava aí? Pois essa era uma parte... Ou eles estão num lugar muito diferente do que eles estavam comendo naquela hora, ou então... Não, era o mesmo lugar, mas assim... E essa é uma parte que ela é muito importante no jogo. Apesar de tudo isso, eu ainda acho um dos melhores episódios da temporada. Porque o que é curioso... O que você vê, né? Enquanto o que você vê em termos de peso narrativo, ele é bom. Mas ele tem um problema de estrutura. Então, assim, Sim. Ele é bom, mas aí, pra mim, ele ainda ficou, assim, no meio do caminho. É que ele tem...
ele tem esse problema de estrutura, e eu acho que até pra quem que tá só assistindo a série e não conhece os jogos, é pior ainda, porque você tem essa coisa corrida, essa coisa de buracos, e conhecendo o jogo, você já pega mais as coisas, só que ele tem... Primeiro ele tem Bella Ramsey fazendo assim uma interpretação que com certeza vai ser o que vai catapultar ela pra premiação, porque o negócio é absurdo que essa menina faz esse episódio. Não vai pra premiação, sabia? Então, ela vai, não mas... tem ou talvez ela vá por muito lobby, a gente sabe como a Warner é forte, né? Mas HBO, eu acho que ela né? não tem cacife pra ganhar. Não sei, vamos esperar. E é por isso que eu sinto isso, é por isso que eu falei que poderia ser espetacular e elas contentam em ser boa, somente. Pô, eu acho assim que ela manda muito nesse episódio. Esse episódio eu acho que ele é o mais violento da série, ou é um dos mais violentos, com certeza. Com certeza. Mas ele tem que perguntar pro Dave, ou o que sobrou dele. Isso é verdade, né? E, porra, sabe o que é engraçado? A primeira cena que a Bella Ramsey gravou pra esse episódio foi ela destroçando o David. Antes de gravar toda a sequência do episódio, porque, pasmem, nada é gravado na ordem. Sempre. A primeira cena que ela gravou foi ela destroçando o David. E imagina só sair daquele nível de tensão pra poder voltar e recontar a história ali no caminho que ela vai ter. Mas eu acho muito interessante, por exemplo, a questão de colocarem a questão religiosa no negócio de seita, de culto. Eu acho que essa coisa que eles acrescentaram pra série funcionou muito. Ou eu posso estar falando merda, mas eu lembro que não tem no jogo isso. É um reforço da crítica, é totalmente compreensível. No jogo ele é mais direto nesse sentido. É mais direto que eles são canibais, é mais direto que... Nós somos um grupo, e aí quando ela percebe que tem algo errado, eles falam, nós somos canibais, aqui não sei o que, e papapá. É um grupo muito menor, sabe? E aí beleza, faz todo sentido a crítica ali. Mas, de novo, eu acho que essa história ela caberia muito melhor em 2 episódios, com um ritmo mais... Porque enquanto seria no jogo... legal. Seria legal. Enquanto no jogo dá toda aquela coisa de você controlar a Ellie enquanto o Joe tá lá se matando, você tem a sensação de que aquilo ali aconteceu no decorrer de uma semana, 10 dias. Na série não, aconteceu, o Joe levou uma facada ontem de tarde, no outro dia de noite ele já tava andando, metendo facada e dando tiro nos caras, sabe? Isso pra mim pesou bastante, assim, nesse sentido. Uma coisa que eu achei legal foi a Ellie ter destroçado o David, saído de boa, e o Joe encontrar ela fora. Se eu não me engano, no jogo ela tira ele de cima. No jogo ele tira ela de cima. Lá dentro, sim. Mas essa cena eu acho que é a principal da Ellie, da interpretação, digamos assim, da Bella Ramsey, sabe? Quando ela sai e encontra o Joe. Ela tá desolada. Tá ligado? Dá pra ver que, mano, ela... Nem ela acredita que ela fez uma pessoa aquilo. em choque, tá ligado? Realmente. Sim. E pô, o encontro é muito bem feito. Sim. A interpretação dos dois tava muito boa, sabe? E querendo ou não, a Ellie matou o Joe nesse episódio, né? Tem uma cutelada na cara dele, né? Matou o Troy Baker, que é o... Isso é legal, que pessoas que trabalharam na produção do jogo, e a gente acabou pulando a Marlene, por exemplo. Ou pulando ou deixando pra falar mais pro final, que é onde pega a parte dela. Mas, e os atores do jogo quase todos voltaram pra fazer ou pontas ali. O braço direito da Kathleen, no jogo ele foi o Tommy, irmão do Joe, sabe? Esse tipo de coisa. Cara, isso é muito legal. Muito legal. Uma das enfermeiras no jogo é a Abby da parte 2 e por aí vai. Mas antes dessa parte do David tem o flashback, né, da Ellie. É bom lembrar. Episódio como é bom até lembrar, Everton, porque até antes, acho que a gente pulou o episódio 6, no episódio 6, também é uma parte que eles optam por tirar totalmente a ação, né? Que é o reencontro do Joe com o Tommy. E tem uma parte de ação no jogo lá na hidrelétrica, vazão né? Dos saqueadores lá no... E aqui, na série, eles resolveram tirar 100%. É um episódio totalmente focado em personagem, em diálogo, em descanso, entre aspas, em entender o caminho. O que é o comunismo na prática. Mas visualmente ele é um dos mais bonitos, cara. Sim, é o que eu mais, é o que eu mais gostei, aliás. Toda aquela paisagem na neve e tal, puta, mano, tem umas cenas que são muito bonitas, cara. E principalmente o conflito entre os dois irmãos, né? Porque lá no primeiro episódio é estabelecido que o Joe é o cara muito família, faz tudo pela filha, etc, ainda que seja meio torto, enquanto o irmão dele é meio largado, só quer trabalhar e sair pra curtir e tal. E nesse episódio a gente tem uma virada, assim, que o Tommy, ele fala, cara, eu não vou fazer isso porque agora eu vou ser pai. Eu tenho pessoas que esperam que eu faça alguma coisa por ela, então eu tenho que ficar aqui, que não sei o que e tal. E gera esse conflito interessante. Então, que ele seguiu a vida dele, né? Sim, então, ele ficou preso, né?
E tem uma coisa interessante que seja também talvez um grande diferencial ali pra trazer uma visão diferente pra direção dos episódios, que eles trouxeram, assim, pessoas de fora do mundo das séries norte-americanas e do cinema lá de fora. Quem dirige esse episódio, o sexto, é uma diretora chamada Jasmila Zibanic. Ela é bósnia. Ela até concorreu ao Oscar em 2020, um filme dela. O Kovacs Aida, que é um filme que ela disputou lá como um filme internacional. E, cara, da Bósnia lá, faz os seus trabalhos lá. E nesse filme, é um filme que falam que é muito bom, nunca consegui assistir, tá na minha lista eterna, mas é uma tradutora que vai pro meio da guerra e ela tem essa visão do conflito, mas uma visão pessoal de acontecimentos mundanos ou de rotina dentro de um grande conflito. E eu acho que ela traz muito essa coisa nesse episódio, de aquelas coisas simples da rotina, sendo que o mundo tá todo cagado. Então tem a parte da Ellie lidar com a menstruação dela. Então umas coisas assim, sabe? Da vida. E ela filma de uma maneira interessante, tal, com muito close. Então, é uma coisa diferente, assim, que eles trazem pra série. Visões diferentes, né? O próprio também, a questão do ataque de pânico que dá no Joel, né? Sim. Sim. É um ponto muito importante dele falar que ele não consegue levar a Ellie, não porque ele sente que ele não tem capacidade mais pra fazer isso, tá ligado? Na verdade, ele achou a cidade muito calma, ele precisa da ação. Do frenesi ali. Aquilo tava muito calmo pra ele tava incomodado. Mas assim, apesar do dia frio, eu adoraria morar naquela comuna ali, cara. Mas a gente tinha comentado do capítulo com essa parte da universidade, né? Que é resumida a uma cena, realmente, só pra... E no jogo tem toda uma exploração pra você colher pistas e tal, e aí culmina, claro, no acidente do Joel. Mas o acidente do jogo é bem pior, né? Ele tomou trespassado. Por isso que eu falei, ele é trespassado por um cano enferrujado. Ele fica sei lá quantas semanas praticamente em estado febril ali. A Ellie se virando sozinha, alimentando ele, fugindo de canibais pra na série ser um final de semana. A cena do coelho, não dava pra deixar ele numa semana preso. Sim, a cena do coelho. Pô, eu tinha que ter um arco e flecha, cara. Faltou, hein? E o episódio 7, ele é um episódio que, por exemplo, adicionar essa ideia, essa escolha, né, de adicionar o Left Behind, né, a DLC, que foca mais ali na Ellie no momento antes do que a gente acompanha na série, foi uma escolha de colocar na série ali, foi uma escolha funcional. Tem muita gente que eu vi comentando que talvez seja um episódio que gostaram, mas seja mais abaixo, assim, no ritmo, que dá uma quebra de ritmo na série. O que vocês acharam? Ele quebra o ritmo. Eu acho que bem isso. Eu acho que ele é muito... Cara, ele tem meio que uns objetivos, por exemplo, de mostrar como a Ellie foi mordida, né? Pra dar um contexto pra isso, né? E também pra mostrar uma questão de meio de escolha pra Ellie. Primeira vez que ela teve que lidar com uma perda também. De ter a coragem pra ter uma característica de liderança também, principalmente na situação que ela tá com o Joel, né? Que tipo, ela não pode abandonar ele, ela tem que seguir em frente, sabe? Tem esses pontos importantes, mas realmente ela perde o ritmo porque realmente muda o cenário, muda tudo, né? Pra mim, e também é um episódio muito fidedigno ao jogo, né? Também, tipo, tem passagens que são literalmente iguais, né? E aí cai naquilo do elenco. Eu acho que a atriz que eles escolheram pra fazer a Riley, ela é, sei lá, muito fraquinha, cara. A Stormy Reid, ela tá em evidência no Euphoria, né? Que também é uma das séries de audiência. Mas eu achei ela muito, assim, abaixo. Nossa, até maldade comparar ela e a Bella Ramsey. Não, dá uma discrepância muito grande, isso com certeza. Enfim, eu acho que esse episódio, ele caberia muito como a Apple fez ali com o Mythic Quest e colocar ele como um mid-season. Ou então alguma coisa pra aquecer você pra segunda temporada, sabe? Você faz essa pincelada na primeira temporada, joga alguma coisinha pra acalmar os ânimos da galera ali e vem com a segunda temporada. Como episódio regular de temporada, realmente ele foi uma queda assim no ritmo muito forte. O ponto onde ele ficou encaixado na história, acho que ele foi... Talvez se ele tivesse trocado de episódio, talvez eu acho que tivesse rolado melhor, sabe? Ou até poderia ter reduzido e colocado, tipo, metade como uma do passagem, episódio, do episódio. Metade do episódio, por exemplo. Também acho. É onde eu falo que teve a barrigada. E como a gente já falou do episódio 8, né? Falando do final da série, né? Do Season Final, episódio 9, que é aquela coisa arrebatadora no jogo. O que vocês acharam desse final da temporada?
gostaram da adaptação, das mudanças que eles fizeram, que foram bem poucas, pra falar a verdade. Não tem muita mudança, eu só achei corrido. Assim como a maioria do pessoal achou corrido o episódio. Porque realmente ele é corrido. Quando você chega no hospital no jogo, isso, é só tiroteio. Exatamente. Então, quando você chega naquela parte já que o Joel tá lá na cama, faltam tipo 12 minutos pra acabar o episódio, né? Então, realmente, você já sabe, vai acontecer isso, ele vai sair matando todo mundo e resgatar a Ellie, sabe? Não, que desde o episódio anterior, o Joel tá full psicopata, né? Desde que ele tá torturando os caras lá e posteriormente agora, o que ele faz no nono episódio, né? E ele tá 100% inteiro. No jogo, essa parte, o Joe ainda tá meio capenga por causa das feridas do machucado lá da universidade. Mas enfim, são pequenos detalhes. Uhum. Mas é curioso que, como na série, o Joe vira o Exterminador do Futuro. O Rambo, programado para matar ali. Ele não o que eu acho legal... Eu achei, corrido, mas enfim. Então, eu achei... A gente sabia que naquele ponto da história não tinha muito mais o que contar. Mas o que eu não curti muito é realmente como foi apresentado. Assim, essa parte final da ação. Foi tipo, realmente, não vai ter perigo nenhum pra ele vai sair... Ele realmente virou o Terminator, tá ligado? Não teve desafio, né? Era que nem, tipo, sei lá, você tava jogando no modo easy, de fato. É legal que o Joe só fala uma vez e se o cara não fizer na primeira vez ele mata o cara? Não vou falar que não é legal, ele falou, sem tempo, irmão. Ele fala uma vez pro médico lá, fala, cara... Não, pra esses dois caras da escada, ele mata um, aí pro outro ele pergunta, o cara não responde, ele, sem tempo, irmão. Pro médico ele fala assim, tira ela da cama. Aí o cara fala assim, você não vai tirar ela daqui. Pronto, ele não vai tirar mesmo, porque ele morreu no minuto seguinte. Mas é legal pra saber também o quanto sanguinário você é no jogo. Quem matou as enfermeiras lá na sala? Eu fiz um save antes e aí depois eu tomei as duas decisões. O Joe aqui não mata, né? Não muda o final em absolutamente nada no jogo. Sim, não muda nada. E o acréscimo, que aí é um acréscimo importante pra contar a história, um acréscimo de história da mãe da Ellie. O que vocês acharam? Excelente. Interessante. Essa parte eu gostei muito, cara. Porque você faz algumas conexões que no jogo eu acho que faltaram um pouquinho. Que é meio deduzíveis. Você deduz, então você, claro. Você acha que é daquele jeito, né? O relacionamento entre Marlene e Ellie, por exemplo. Por que ela dá tanta importância pra Ellie, sabe? Porque, ela era uma infectada, que não sei o que qualquer pessoa teria dado um tiro na cabeça dela. E ela não, ela protege a Ellie pra depois mandar lá, sabe? Cruzar o país até chegar do outro lado pra tentar matar a menina que ela tá tentando proteger, mas ok. E é muito bom que aí eles usam a Ashley Johnson, que interpreta a Ellie nos jogos. Uhum. Isso foi legal mesmo. Isso é muito legal, velho. E aí você dá toda a contextualização de que a Ellie já nasceu traumatizada. Apesar dela não ter essa lembrança, ela já nasceu num ambiente ali de merda, porque a mãe dela foi mordida e tinha uma escolha de salvar a filha ou matar a filha, enfim, aí se sacrifica pra salvar a filha, etc. E aí a gente e dá um pouco mais de carga também pra Marlene, né? Porque a gente entende que é a filha da amiga dela. Não é só uma criança randômica ali, que ela tem que cuidar e ela achou um dia. Ela sabe toda a história daquela criança. Sim. No jogo não tem essa parte, no jogo é só, ela foi mordida, mas aí eu, sei lá, eu resolvi testar do nada, assim, porque vai que ela sobrevive, né? Então, olha, deu certo. E o que dá muito mais força depois na decisão da Marlene de falar, não, pô, vou ter que sacrificar ela, mas, tipo, eu sei que... sim. Que vai doer pra mim também, sabe? Assim como ela fez com a mãe. Ela não queria matar a amiga, mas... O Joel fez a escolha dele também, né? Que é a escolha que é definitiva, né? E, cara, as relações e a maneira que as histórias são, que a história é meio cíclica, é muito bonita, né? Porque quando eu falei que eu fiquei mais com os olhos marejados e mais emocionado, foi justamente quando o Joe conta que quem tentou matar ele da cicatriz na cabeça foi ele mesmo. E aquele diálogo que ele fala que ela fala que o tempo cura tudo, que a Ellie fala pra ele que o tempo cura tudo, e ele fala, não foi o tempo que me curou, e é meio subentendido que foi ela, né? Aquela é uma dos pontos altos de diálogo e de interpretação da série, eu achei muito emocional aquilo. E o diálogo final também, depois de todos os acontecimentos, com o Joe mentindo pra ela, também igual, né, é igual do jogo, mas ele é feito com uma maestria, assim, de uma forma tão foda que... Claro, ele não é só igual, assim... Continua igual, lindíssimo, né? E aí a gente fala, a cena da fuga deles no primeiro episódio,
que é filmada assim como é filmada no jogo, dentro do carro. A cena da Ellie achando aquela revista no carro do Bill. A cena quando a Ellie descobre que a Sarah faleceu também e vai conversar com o Joe. Ou seja, de fanservice tá cheio, né? Tá. Não dá pra falar muito. Os cenários, quando eles olham a cidade. Isso. É aquele fanservice que, cara, ele tá aqui, mas ele é só uma coisinha a mais. Ele é um extra. Ou como eu gosto de falar, ele é um plus a mais adicional. Porque tem muita gente que faz isso, que pega o fanservice pra ser o cerne da história e aí não funciona. Aqui, ele tá lá, você enxerga. Quem não enxergar não faz a menor diferença. Quem viu, porra, legal, gostei, acrescenta e tal, mas não interfere na história. É aquele final, eles... Pô, é muito... Eu tive a mesma sensação depois, quando eu joguei e assistindo, sabe? Aquela sensação de... Porra, puta vazio, né? Puta, Joel, tá de sacanagem, cara. Aquela sensação tipo, caralho, velho. Porque é um final muito forte, sabe? Muito egoísta. Muito, cara. Demais. Muito pesado, cara. Então, realmente, você fica com uma sensação tipo, caralho, será que valeu a pena, tá ligado? Cara, mas é meio que também você são aqueles personagens que você sabe que não são bons essencialmente. O Joel, por exemplo, sabe que ele não é uma pessoa boa, obviamente. A quantidade de corpos que ele deixa no caminho dele por pura maldade ou pra sobreviver. Mais são gigantes. no jogo do que na série. Mais no jogo que na série. Na série é subentendido em alguns pontos, mas não é tão mostrado. E o final, no né? jogo a escolha ele tem dele, a fama. No jogo ele tem a fama. Chega em algum lugar e todo mundo, Sim. caralho, é o Joe. Porra. E a escolha de novo afilhando os braços e não repetir o que aconteceu no começo do jogo. Então tem essa relação cíclica que eu falei, né? Que é basicamente a mesma montagem. Isso é um perigo porque ele tá confundindo as relações, cara. Então. Aí é muito de como a narrativa do The Last of Us ela é sensacional, né? Como ela cria as relações e como ela cria esses personagens que passam por situações tão extremas que cada um vai lidar de uma maneira, você gostando ou não, né? Cara, um jogo onde você começa odiando a sua outra protagonista. Que eu comecei o jogo falando assim, caralho, essa ela é muito chata, irmão. Será que dá pra matar ela, deixar ela morrer? E aí chega que nem no o ponto... Resident Evil 4. E aí chega no ponto de um jogo onde você tá assim, eu prometo que nada de mal vai acontecer pra ele. Eu vou proteger ela com todas as minhas forças, sabe? Se isso não é uma construção de história, uma evolução de arco narrativo, eu não sei mais o que é não, cara. E deixa um gancho gigantesco pra uma segunda temporada que já foi confirmada, né? Que agora vai ser em duas, né? Que o jogo vai ser dividido em duas partes. Quando tiveram... Depois dos 2 primeiros episódios, né? Super audiência, muito bem de crítica, muito bem recebida. Eles confirmaram a segunda temporada. A gente já sabe que vai ser mais de uma temporada. Não vai ser só a segunda, provavelmente eu vi uma terceira. Eles estão contando que o The Last of Us Parte 2, que é um jogo maior, né, Everton? Não sei quanto maior, mas ele é maior que a primeira parte. Ele vai ser dividido em 2 partes. E é bom a Bella Ramsey falando assim, pô, se algumas pessoas se incomodaram com o que acontece no primeiro jogo, na primeira série, nem assiste a segunda temporada, porque você vai... Eu preciso jogar a parte 2, cara. Mas pensando na história, eu não sei onde vai ser feito a quebra, tá ligado? Eu acho que eles vão colocar muita coisa também da passagem de tempo, sabe? Que o Neil Druckmann, ele fala muito que o The Last of Us Part 2, ele não é só mais um jogo continuação, sabe? Não é tipo, eu vou fazer mais um jogo porque o primeiro foi muito sucesso. Não, ele tinha a história pra contar. Ele sabia que existiria uma segunda parte porque ele tinha essa história de uma segunda parte. Tanto que ele fala que um terceiro pode existir quando ele achar uma história certa, mas ele não tem essa história ainda pra contar. Mas o The Last of Us Part 2, ele é uma coisa pensada. Ele é uma história que ele queria contar. Conhecendo a Sony já deve ter falado pra ele, segura, vai sair no PlayStation 6. Mas a gente vai esperar pra saber o que vai acontecer, né? Com essa série que, porra, é um super sucesso, foi muito bem recebida e muita gente agora vai aguardar a segunda temporada. Pra encerrar, vamos dar nossas notas, né? De 0 a 10 o quê? Fungos. Infectados, né? Ou infectados, né? Tadinho dos infectados. Everton? Cara, eu vou dar 8,5. Porra! Achei uma boa série, mas eu acho que ela não atendeu todas as expectativas possíveis, mesmo sendo uma ótima produção, sabe? Não, é uma produção que vale muito a pena assistir ainda. E talvez uma das melhores adaptações de jogos que já foram feitas, né? Mas o que não é difícil. Exatamente. Mas eu acho que atingiu o suficiente, sabe? Tornou uma série boa o suficiente.
Anderson? Bom, a minha nota não foi combinada, seria um 8,5 também, porque como eu falei aqui, ela tinha tudo pra ser espetacular, mas ela se contentou só em ser boa, sabe? É aquele aluno assim que ele sabe que se ele responder a prova inteira ele tira um 10, aí ele só de sacanagem, vou responder 8 só, 9, porque eu sei as 9 estão certas, mas eu só preciso passar, eu não preciso, sabe, alcançar a melhor nota. Enfim, foi uma pena. Não que eu tenha desgostado, mas ela poderia ser um pouquinho mais. Eu vou dar 9. Vou dar um pouco mais que vocês, porque eu sinto que ela tem esse problema de ritmo em muitas partes, mas mesmo assim eu acho ela tipo uma produção muito acima da média, com grandes atuações, uma produção sensacional, que eu acho que vale muito a pena ser conferida, não só pra quem jogou, eu acho que agrada quem jogou, tá certo? Claro. Que muda algumas coisas ali, agrada pessoas com cérebro que jogaram o jogo, né? Fãs reais e que pensam e que não são preconceituosos e são abertos. E ela agrada também... Agrada qualquer pessoa que sabe o que significa a palavra adaptação e não cópia. E também tem esse ponto, né? E também agrada pessoas que não conhecem o jogo, assim. Pessoas que não conhecem o jogo, que eu conheço, que assistiram a série, gostaram muito, embarcaram na história. É um mundo muito bem construído, assim, que ele pega a coisa que talvez seja clichê, a coisa da distopia, a coisa do apocalipse, a coisa dos infectados, zumbis ou monstros, e cria personagens que são muito bons. Isso que é sempre um fator predominante, e tendo atores muito bons para personagens muito bons e uma história muito boa, a chance de dar errado é baixíssima, como é o caso de The Last of Us. Então fechamos aqui pro Sofaverso com a nota de 8.6666666. Então 8.6 vai chegar lá pro Craig Mazin e pro Neil Druckmann. Eles vão pensar o que eles podem fazer para aumentar a nota pra segunda temporada, mas é um notão, né? HBO mais uma vez mostrando a sua qualidade toda nessa primeira temporada de The Last of Us, certo? Cara, tem coisa aqui que a gente fala bem, recomenda aí, tipo, é nota 7, 6,5, porra, 8,5 tá excelente, cara. Vai logo assistir. Corre lá. Bem, bloco final agora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar? Eu vou continuar na seara de jogos e séries, porque... Sim, que eu vou recomendar, antes que vire alguma série troncha da Netflix, que já foi confirmada, inclusive, que é a franquia Horizon. Tanto o New Dawn, que é o primeiro jogo, e o Forbidden West, ambos para PlayStation 4, exclusivos PlayStation 4. E eu não ganho pra fazer essa propaganda. Mas, enfim... Horizon também é a ideia do mundo que foi pra merda, mas aqui por um outro sentido. O mundo onde as máquinas e a humanidade tiveram uma briga, e o mundo agora é dividido onde não existem mais existem poucos animais reais, a maioria é tudo máquina, e você tem comunidades de humanos que lutam entre si e contra as máquinas pela sobrevivência e pela supremacia. E o jogo tem uma puta de uma história legal, tem uma puta de uma cara, a mecânica de Horizon, vira e mexe eu volto a jogar esse jogo só pela mecânica de ação desse jogo. Só de você ficar craftando os itens, atirando nos bichos, cavalgando os monstros que você consegue capturar ao longo do jogo. É um jogão, cara. Fantástico. Antes que vire uma porcaria na mão da Netflix, né? Acho que vai ser uma animação na mão da Netflix, né? Não importa, vai ser uma merda. Bem, se for um Arcane da vida, eu tenho esperanças. Everton? Cara, uma coisa nada a ver com game ou com Last of Us. Eu assisti um filme no fim de semana que eu não tinha assistido ainda, que foi o vencedor do Oscar de 2022, que é No Ritmo do Coração, cara. Nossa, eu achei que você ia falar tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas eu falei, não, você já gravou o podcast, não pode ser. 22, cara. E, cara, é um filme muito legal, cara. Muito gostosinho de assistir, sabe? Sim, comfort movie, total. Muito, 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 cara. E eu gostei pra caramba, eu assisti. Nunca tinha assistido, né? Eu tava passando na HBO. Eu acho que essa pode ser a relação feita, tá ligado? Ah, claro. Faz sentido. Eu tava passando lá e eu assisti, cara, e eu gostei bastante. Recomendo. Tem no Prime Video também, se eu não me engano. Quem distribuiu mundialmente foi o Prime Video, mas agora eu não sei pra onde foi, porque a produção é da Apple, então é só aquela bagunça, um produz, aí lança por outro canal, e dependendo do país muda. Então, é uma bagunça. O que eu vou recomendar também é uma série da HBO, é uma série grandiosa, é uma série que finalmente eu consegui assistir, que é The Pacific.
finalmente assisti The Ela é Pacific. grandiosa, mas ela fica muito abaixo da irmã mais velha dela, cara. Assim, absolutamente concordo Band com of você, Anderson, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer. The Pacific é bom, mas, cara, perto de Band of Brothers é o patinho feio. É como você comparar o Sócrates e o Rai. O Rai foi um jogadoraço de bola, só que ele era irmão do Sócrates, irmão. Ninguém lembra. Tipo, o Sócrates foi muito maior. Tipo o Everton e o Vinícius, jogando bola. O Vinícius é bom, mas o Everton é muito melhor, então... Com certeza a sua memória está sendo afetada nesse momento. Você não lembra de muita coisa. E, cara, então, é uma grande série, que o Anderson comentou muito. É uma série, assim, que... Cara, Band of Brothers é tipo... meio ao concurso, sabe? É uma das maiores séries feitas de todos os tempos, é uma coisa sensacional, genial, grandiosa, e é isso. The Pacific é uma série muito boa, muito bem produzida também, mas é uma série que não tem a grandiosidade de Band of Brothers, mas tem uma produção, assim, absolutamente fantástica. Também vai contar, pra quem lembra do Band of Brothers, né, ele já fala um pouco lá da questão das operações do Pacífico, né, asiáticas ali, então vai mostrar esse grupo de fuzileiros navais dos Estados Unidos nessas operações asiáticas e, cara, é uma série grandiosa também, são 10 episódios, eu acho que também vale muito a pena ser vista, também é uma grande série da HBO e tá lá completinha no catálogo da HBO Max, vale a pena assistir sim, se você assistiu o Band of Brothers, não assistiu The Pacific, por exemplo, eu acho que vale a pena conferir, que também é uma série muito, muito boa. Certo, galera? Sabe outra coisa que vale a pena? O quê? Escutar o Sofaverso, isso vale. O episódio 73, onde a gente fala de Band of Brothers. Ah, esse vale muito a pena. Isso vale muito a pena. Boa lembrança, Anderson. Muito boa lembrança. Essa recomendação final dos 3, né? Escute o nosso episódio do Band of Brothers e escute os muitos outros episódios de séries da HBO que a gente faz aqui, porque toda hora a gente tá falando de HBO, né? Toda hora a gente tá falando groselha de alguma coisa, cara. É isso. E bem, é isso, galera. Espero que você tenha gostado de mais episódios. Comenta com a gente o que você achou da primeira temporada de The Last of Us. Pode conversar com a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, tá no Instagram como Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. E nós temos um grupo no Telegram. Tem o link de convite aqui no post do episódio. Entra lá que você será muito bem-vindo pra gente conversar sobre novidades do cinema, dos filmes, das séries, dos animes e de qualquer outra coisa que a gente quiser falar lá. Vai lá. E, claro, pra continuar escutando o Sofaverso, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Anchor, tá no Amazon Music, tá no Google Podcasts, tá no Addict. Procura a gente na plataforma que você costuma escutar, e se você não achar em alguma, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar lá. Certo, galera? Certo. Semana que vem tem episódio novo. Valeu! Falou! Até mais, galera. Tchau, tchau.